Paz do Senhor, pessoal, meu nome é Alexandre, esse é o canal Conjuntura e o tema desse vídeo é Não Julgueis. Por que esse tema? No meio evangélico, nós ouvimos muitas frases de impacto, frases feitas, e uma delas é: você não pode me julgar. Geralmente quem diz isso são pastores, aí são apóstolos, são pessoas do mais alto cargo eclesiástico, certo? Então, quando cometem algum erro, quando estão de repente numa situação de pecado consciente, quando dão uma derrapada, primeira coisa que fazem: você não pode me julgar. Como se estivessem acima do bem e do mal, como se fossem pessoas, com uma coraça espiritual intransponível. E aí você não tem o direito de julgar o delito, o erro, o pecado que essa pessoa porventura esteja cometendo ou cometeu e tudo mais. Lógico que a Bíblia nos ensina sobre perdão, misericórdia, isso aí é óbvio. Mas a questão de usar uma frase dessa como um escudo, não. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre isso. E aí, caso você tenha uma dúvida sobre o significado da palavra julgar, eu estou aqui com um dicionário que diz o seguinte: julgar, decidir um litígio na qualidade de juiz ou árbitro, sentenciar, pensar, supor, avaliar, emitir opinião, formular um juízo, reputar, considerar, sentenciar. Então, irmãos, e o que a Bíblia diz sobre isso? Bom, como sempre, eu estou aqui com a minha Bíblia na mão e eu te exorto a pegar a sua Bíblia e também, se possível, pegue um caderno, uma caneta e um lápis para você anotar as referências bíblicas. Caso você não consiga anotar agora, eu vou colocar na descrição do vídeo as referências que nós vamos citar aqui durante o vídeo. Então, a primeira referência, ela está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13, certo? Vamos lá, eu estou com a Bíblia já aqui aberta. Então diz o seguinte aqui, o que a Bíblia afirma? Versículo 13: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Então o apóstolo Paulo aqui já traz aqui: julgai entre vós mesmos. Quer dizer, emita um parecer, uma opinião, uma sentença sobre isso. Qual é o contexto aqui? As mulheres iam cultuar a Deus com a cabeça descoberta. Então é lógico que a gente tem que fazer uma análise do contexto. Temos que analisar que é a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade portuária, que tinha ali uma mistura de culturas, uma mistura de religiões pagãs. É o que nós falamos de sincretismo religioso, quer dizer, uma mistura. E aquelas pessoas que estavam ali congregando, que estavam ali já participando do culto cristão, elas queriam levar o costume que elas tinham em cultos pagãos agora para o culto a Cristo, culto cristão. E o apóstolo Paulo, ele vem e ele dá, na passagem aqui, ele corrige, ele, como é que posso te dizer, ele vem com as orientações sobre a questão da mulher quando ela está cultuando a Deus. Aí ele fala que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, e a mulher tem que ter a cabeça coberta. E aí, porque também naquela época, quando elas cultuavam a deuses pagãos, elas raspavam a cabeça, elas é que dirigiam o culto pagão, era um papel inverso. Então tem tudo isso. Mas o apóstolo Paulo, ele faz o julgamento a respeito. A outra passagem que nós vamos ver é Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos 14, 13. Nos afirma o seguinte, Romanos 14, 13: Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito
de não pôr de tropeço ou escândalo ou ao vosso irmão. Então o irmão Alexandre está aqui, então nós não devemos nos julgar. Só que aí é aquela história. Qual é o contexto? Aqui, se você pegar do primeiro até esse versículo aqui, nós vemos que estavam ali as pessoas abrindo mão do amor e da misericórdia, e estava prevalecendo o que? A soberba. Por quê? Eles estavam julgando uns aos outros quando diz respeito a alimentos, a guarda de dias. Alguns dizem que é para guardar aquele dia, outros dizem que todos os dias são iguais, que não é para fazer diferenciação, que você pode comer o alimento tal, e o outro diz que não. Então eles estavam o quê? Se degladiando ali e julgando, por exemplo, aquela pessoa ali come porco, um exemplo, tá, gente? Então, vou te julgar que você está errado e vou te julgar para perdição. Esse era um erro. E estava prevalecendo o que ali? A soberba. Porque eu não como porco e guardo o dia tal, então eu sim estou certo, estou salvo. Aí o outro, não, porque eu como todas as coisas para Deus, né, em função de Deus, eu glorifico a Deus comendo todas as coisas, e porque eu julgo todos os dias iguais para Deus, então eu estou certo e você está errado, então você está perdido, eu estou salvo. Era esse o sentido de não haver esse tipo de julgamento aonde a soberba estava imperando ali no meio. Certo? Era sobre isso. Quer dizer, a misericórdia, o amor, nada é levado em consideração em relação a essas duas ações de misericórdia e de amor, mas estava prevalecendo o que? A altivez do espírito, a soberba, e isso também Deus não concorda. Certo? Então vamos lá. Outra passagem, Mateus capítulo 7, versículos do 1 ao 5. Vamos lá. Mateus 7, do 1 ao 5. Vamos ver o que a Bíblia afirma aqui. Não julgueis para que não sejais julgados. Importante isso aqui, porque esse versículo primeiro, ele é bastante usado no meio evangélico, no meio cristão. Não julgueis para você não ser julgado. Mas qual é o contexto disso? Continuando. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Essa palavra aqui, hipócrita, ela explica esses versículos aqui. Por quê? O que quer dizer hipócrita? É uma pessoa que é falsa, uma pessoa que não é verdadeira, é uma pessoa que vive ali, no caso, no meio cristão, né? Sob a capa de alguém que é santo, que é alguém que é correto, entendeu? Mas essa pessoa que é hipócrita, cheia de erros, de pecados, de problemas, ela gosta somente de apontar o erro dos outros. E ela não faz uma análise de si. Ela não faz uma autoavaliação, que ela é cheia de erros, de pecados conscientes. Ela prefere somente acusar terceiros. Então é nesse sentido que o texto se auto-explica aqui. Não julgueis para não ser julgados, mas ele está se direcionando a pessoas hipócritas. Pessoas hipócritas, pessoas que, é tipo aquela frase também, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Essa pessoa é hipócrita. Ela não tem testemunho. Então é nesse sentido aqui. Agora vamos para outra passagem. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. 1 Coríntios 6, 5. Vamos lá.
6:5. Para a vergonha vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Aí continuando. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. O apóstolo Paulo aqui, ele direciona o povo a escolher uma pessoa idônea, uma pessoa consciente, uma pessoa correta, uma pessoa de um testemunho, sabe, irrepreensível, para fazer julgamento das coisas. Uma pessoa ali que não fosse tendenciosa, né? Uma pessoa ali independente. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Pega no meio do povo, no meio de vocês, uma pessoa que é idônea, que não vai pender nem para um nem para outro. É uma pessoa independente, que tem uma visão macro da situação, para julgar essa petição, para julgar essa situação. Porque como eles não tinham essa pessoa, eles estavam ali cometendo injustiça um com o outro, quer dizer, cada um defendia o seu. O apóstolo Paulo então orienta: peguem uma pessoa para julgar essa situação. Então é isso, irmãos. Uma pessoa consciente, correta, que possa julgar sem beneficiar um ao outro, mas beneficiando o quê? A justiça, beneficiando a causa de uma forma justa. Amém? Continuando no livro de Coríntios, agora voltando um pouco ao capítulo 5, versículo 12. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós um malfeitor. O contexto aqui é para nós julgarmos aquele que se diz nosso irmão em Cristo. Você pegar aqui o texto aqui, esse é o contexto. Ele nos dá esse direito de julgarmos. Por exemplo, eu tenho aqui um irmão em Cristo, que ele é um beberrão, ele é um maldizente, que ele é um pecador consciente, faz as coisas, sabe? Uma pessoa totalmente errada, uma pessoa totalmente fora dos princípios cristãos. Eu posso julgar essa pessoa. A Bíblia está me dando esse amparo, que o apóstolo Paulo está me dando esse direito, que eu posso julgar essa pessoa, inclusive até de não ter mais amizade com essa pessoa. Não, se afasta, eu não quero ter mais, porque é uma pessoa que conhece a verdade, irmãos. E aquele de fora, não, eu não posso julgar dessa mesma forma que eu estou julgando o meu irmão. Você pode até estar achando isso aí meio que um paradoxo, né? Um contraditório. Não, pelo contrário, porque aquele que se diz irmão, que é para conhecer a verdade e permanece no erro, esse não tem que ter relacionamento. Está aqui o texto. Agora o outro que não conhece a palavra, não conhece a Deus, esse aí não. Esse quem vai julgar é Deus. Então viu só? Esse texto que se encaixa perfeitamente naquele que é o pastor, é o apóstolo, é o bispo, é isso, comete erros, e diz para você: não, mas você não pode me julgar. Está aqui o texto, eu posso julgar sim. Posso te julgar assim, pelas tuas atitudes. Inclusive, até me separar. Está aqui o texto. Agora, nós vamos para um texto onde esse ser que vai julgar, ele vai julgar a todos. Ele vai julgar a todos. Salmos 98, no versículo
9, que é a última referência, diz assim, afirma assim a Bíblia: na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então, irmãos, se alguém falar para você, você não pode me julgar, estão aqui as referências. Estão aqui o contexto de cada passagem. E eu trouxe para você até a referência no dicionário, explicando o que é julgar. Lógico que eu não posso pegar, olhar alguém e julgar para a perdição eterna. Até porque, se nós analisarmos quando Jesus estava ali na cruz para ser morto, e do lado direito e esquerdo tinham dois malfeitores, até um deles, enquanto estava vivo, mesmo tendo vivido uma vida de fazendo coisas erradas, roubando e tudo mais, ele teve a chance de se redimir, de pedir perdão. E Jesus falou para ele: ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Quer dizer, mesmo ali naquele momento, quem poderia julgar para a perdição? Mas eu poderia julgar as atitudes dele. Então, essa frase aí, você não pode me julgar porque eu sou isso e aquilo, meu irmão, isso não é verdade, tá? Isso é um escudo que as pessoas usam para não serem julgadas e estão completamente fora do contexto bíblico, fora dos princípios bíblicos. Então não aceite isso. Amém? Continue lendo a palavra de Deus, estudando. Aperte o sininho, curte o vídeo, compartilhe, se inscreva, aperte o sininho para você receber notificações. E Deus abençoe, a paz do Senhor.